A tabuleta. Tabuleta. A importância das tabuletas. Sejam bem-vindos Ligou o cronômetro. a mais um Os Três Elementos. Eu sou Carlos Ruas, tenho aqui do meu lado pessoas incríveis, maravilhosas, que fazem os ingredientes darem uma magia, virar esse bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Acho que ele tá falando de vocês. Oi? Emílio Garcia, Tudo bem, Carlos? Camilinha Massuda e Pirula. Nós. É Obrigado nóis. por estarem aqui neste momento. A gente é um comigo. grande bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Meus caros, eu estou aqui para falar uma coisa importante, uma coisa que foi revolucionária na história da humanidade. E eu queria dizer que eu tive que rever meus conceitos enquanto eu fazia essa pesquisa. Eu queria dizer que no princípio havia o cartório. Ah, sim. E eu posso provar. Sim. O cartório sempre foi importante. O cartório, ele foi importante. As pessoas falam, foi a amizade que manteve a humanidade funcionando? Não. Foi a fofoca? Não. Foi o contrato, Foi a burocracia. Foi a burocracia carimbado e rotulado. É exatamente isso. Autenticada. Autenticado em 2 dias. Imagina quando era argila, porra. Você chegar no cartório, É. 15 quilos de argila, vim aqui Caraca. autenticar esses documentos. E o peso, né? Não pode cair no chão. É, não pode cair no chão, derrubou, fudeu. E agora são 4 vias. Pra cada que quebra, vai aumentando as vias. Pra você ter vergonha na cara. Pois bem, o desenvolvimento de uma civilização exige muitos ingredientes. Quem jogou Age of Empires, Civilization, sabe disso. Né? Então você tem aí nascimento de religião, que ajuda a unir as pessoas, né? Porque numa época que era todo mundo caçador-coletor, todo mundo tinha que se conhecer. Eu tenho que conhecer o seu rosto, né? E o fato da gente ser da mesma tribo, mesmo sem se conhecer, foi revolucionário. Então a religião ajudou nisso, da gente ter a mesma identidade, defendermos as mesmas virtudes, mesmo não sabendo quem é você. Você não é o inimigo, você não é mais hostil para mim. Mas nós temos algo em comum, né? Mas nós temos algo em comum. Temos o colarzinho da pedrinha verde, você também tem um colarzinho, então tá tudo bem. Você não é do povo inimigo. Eu Né? entendo isso, mas eu não joguei e eu perdi a referência. É que tinha um joguinho chamado Age of Empires, que é um jogo de disputa de impérios. Você começa caçador-coletor e vai até a idade do bronze, idade do ouro. É, o primeiro joguinho é esse. Isso. É, o Você segundo vai é a Idade Média. passando tal, as civilizações, E aí- é divertidíssimo. e aí Ai, você deu até começa- saudade de jogar, agora É. vocês estão A falando gente podia dele. fazer live de... Você jogou ele? Acho que nem tem mas como eu joguei, pegar já mais Age of Empires é um jogo que eu joguei antes da gente se conhecer. Eu acho o bom. primeiro. Mas eu Não, joguei ele é depois muito também. antigo. Eu joguei depois também, porque tem É muito outros antigo. Age of Empires. Tinha o é. Age of Mythology. É, tem Age of Mythology também. Que eu Você ia gostar. você evocava o Anubis, assim. Um Megazord, um Anubis gigantesco, um Anubis assim. Megazord. Mas você ia gostar porque é um jogo de pegar recursos, de construir cidades. Você ia achar legal. Entendi, E aí, baseado nisso, é a jornada do herói de uma civilização. Uma civilização crescer e aparecer e se destacar na história. Então, aí você tem conhecimentos de astronomia, de engenharia, de matemática, de agricultura, domesticação. Você tem uma soma de coisas que vai fazer um povo pequeno, de 50 pessoas, passar a ser 100, passar a ser 1000, passar a ser 10 mil, passar a ser 50 mil. Agora serei polêmico. Tem um jogo que eu acho mais legal. Qual? Civilization. Que Civilization. é um jogo que eu prefiro a Age Nunca of joguei, Empires. mas Esse eu é- não joguei. É até mais complexo É mais isso, né? complexo. Pois- Começa também com 5 pessoas e você vai criando a sua civilização. Mas os dois são incríveis, tá? Não A é uma questão crítica. Nossa, é- Civilization é anterior a Age of O Empires. primeiro Civilization Ah, é? linha Muito, anterior. velho. Olha, não sabia muito, que foi velho. antes. A questão é, você precisa organizar essa galera. Quando ela vai ficando complexa, começa a nascer uma coisa chamada Estado. Um grupo que vai administrar, organizar toda essa galera. E aí a gente vai viajar lá para os Sumérios. Só queria acrescentar uma coisa que tem uma relação disso, principalmente com o surgimento da agricultura. E a partir do momento que a sociedade consegue ficar estática, É sedentarismo. isso, começa a ficar estática. Então, eu vou começar a plantar aqui, Uhum. e aí tem 2 fatores. Eu não que preciso começam a mais caçar um Eu não bicho. preciso mais andar, não preciso E mais não me precisa mais movimentar. ficar indo morar na casa do Isso. chapéu. Tem um grupo de pessoas que estão ali cultivando, gerando É o comida. Isso. sedentarismo. É E- você e- conseguir ficar fixado Fixo num no lugar só. E aí tem um outro fator também ligado a isso, que começa a ter um excedente de comida. E quando você é caçador-coletor, não tem tanto esse conceito de excedente. As pessoas meio que estão
coletando, apesar de sobrar um pouco, mas estão vivendo no dia a dia ali. A partir do momento que você tem agricultura, você começa a ter uma previsibilidade de produção de comida, e isso também envolve burocracia, como você está dizendo, tem um fenômeno que é parte da sociedade que antes era 100% dedicada praticamente a ser caçador e coletor, começa a ficar ocioso. E aí você começa a ter gente que fala assim, o que eu vou fazer com o meu tempo livre? Novas funções começam a aparecer. E você começa a estruturar a sociedade de alguma outra maneira. Então tem gente que fala assim, ó... Se você tá cuidando da comida, eu vou isso. cuidar do quê? Isso, eu vou fazer arte, por exemplo. E aí você tem o surgimento de uma arte mais estruturada. Ou vou mandar nos outros. E aí começa a surgir uma estrutura burocrática. Vou ajudar a organizar a essa distribuição bagunça. de comida, Exato. porque agora a gente está passando a ser 1.000 pessoas. Isso. Agora está passando a ser 50 mil pessoas. E aí tem que chegar comida para todo mundo. Eu preciso de mais gente agora para me ajudar Exato. a organizar essa comida. É. E a gente vai para os sumérios, Uhum. que são os registros mais antigos que nós temos de escrita, registrada até hoje, viva desde aquela época. Você teve sistemas de escrita surgindo em partes diferentes do mundo, Uhum. naturalmente surgindo. Você teve na América Central, você teve na China Antiga, você teve entre os egípcios e você teve ali na Mesopotâmia. Era uma terra muito fértil. Os sumérios existem há mais de 5.000 anos antes de Cristo, você já tinha registro de povos naquela região e muito bem desenvolvidos para a época. Uhum. Mas mesmo levando em conta que a escrita surgiu em vários lugares do mundo, independentemente, a mais antiga que a gente conhece a é mais essa... antiga, não só a mais antiga, como a que ficou mais bem preservada, desde aquela época. São os registros mais antigos que nós temos, porque na China tentaram fazer registro em bambu que apodrecia, depois criaram papel, mas o papel era fácil de ser destruído. Mas o melhor formato de conservação daquela época foi argila. Uhum. Argila cozinhada. Argila cozinhada no fogão que virava uma pedra e num terreno que tinha baixa umidade do ar, a conservação era imensa. Basicamente você escreve em cerâmica, né? Escrever você vai em pegar cerâmica. argila, você vai escrever enquanto tá molinho, daí depois você vai cozinhar esse material e ele vai virar tipo uma Põe cerâmicazinha. pra assar, né? Aí você põe pra assar e vai virar tipo uma cerâmica. E quando começaram a fazer escavações para conhecermos melhor esse povo, começaram a ser encontradas dezenas de milhares de tabuletas. E que tabuletas são essas que a gente acha para todo O lado? que tá tão escrevinhado ali, Carlos Ruas? E aí vamos dar uma olhada. Ó, isso aí é um exemplo de uma escrita cuneiforme. Parece várias bundinhas. Bundinhas? É feito tipo com um formãozinho, sabe? Um instrumentozinho que bundinhas fazia ali? essas ondinhas. E aí Ué, você ia ali, ó, fazendo, você ia várias- escrevendo com as ondinhas. Bolotinhas uma do lado da outra. Ali, Ah, é que você tá olhando eu tava olhando pra esquerda. E aí, quando você presta atenção na esquerda, você não vê as bundinhas. Você só percebe as bundinhas na hora que você percebe pra direita. Essa é uma das tabuletas mais antigas já encontradas. Um dos primeiros registros de escrita que nós temos. É muito foda isso, cara. São blocos, tipo quadrinho, história em quadrinho. São blocos, a leitura era da direita para a esquerda, de cima para baixo. E o que tá ali nela? Um monte de rabisco. Contabilidade. Ah, lógico. É claro. No princípio, a escrita ela começou a nascer para registrar coisas. Uhum. Porque era difícil de você saber quantas ovelhas foram, quantas voltaram, quantas eu vou ter no mês seguinte. Quanto produziu. Quanto Era pra produziu. registrar quantidades. É, também. Quantidades e períodos. Era importante ter esse registro. Isso foi fundamental para o desenvolvimento das primeiras civilizações que tiveram uma grande atenção histórica. Então a primeira coisa que foi escrita foram números. Foram números. Não foram letras. E também é legal essa história, porque com o registro anual, por exemplo, você começa a perceber padrões e isso começa a gerar previsibilidade. Você consegue prever, por exemplo, todo ano em setembro tem produção de... Tipo, eu tenho que alimentar 1.000 pessoas. Isso. Então, assim, quem que eu já alimentei? Quem que não comeu ainda? Aham. Então você tinha registros. Tem a tabuleta lá, ó, foi o quê? Cerveja, foi o José, foi o Josias, já recebeu a cota da semana, papapá, tá registrado, tá aqui sua cópia. Eu fico imaginando a certo. desgraça que era no boteco. Pirula, uma cerveja. Calma aí, eu vou marcar e vou ali cozinhar a sua tabuinha. E daí depois eu já volto com ela pra você Porque ter se a você não tabuinha. cozinhar, Ela fica molenga. ela fica molenga e some o Isso. registro. A comanda de bar devia ser Não, e um quando ninguém inferno. tava olhando,
quando ninguém tava olhando, aproveita que tá mole ainda. Apaga. Não, mas isso ocorria se não é tão importante assim, você não precisava cozinhar tanto para endurecer. É verdade, você podia apagar. Apagava, fazia por cima. Que legal. E tá tudo certo. Era uma possibilidade. Era uma possibilidade. Era mas esse aqui tem que ficar pros anais, então cozinha isso aí. É só não cavucar muito fundo, né? Então, por exemplo, essa tabuleta, ela é um registro de quanto de cerveja que eu dei para um grupo de pessoas específico. Caramba! Não existia ainda moeda nessa época, mas a cerveja era uma coisa que já existia, era extremamente apreciada e a economia girava um pouco de cerveja. É um grupo de trabalhadores que prestou um serviço e está recebendo em cerveja. E o Estado... na verdade está recebendo em cevada, né? Provavelmente cevada. Não deve ser a cerveja líquida, né? Tá recebendo são os grãos. É. E aí o controle do Estado, do Sumério, que foi comprovadamente entregue para eles, vídeo serviço tal, tanto de cevada, e é isso aí. Então é um registro burocrático de um cartório sumério fazendo um controle de uma grande quantidade de pessoas concentradas no mesmo lugar, que começaram as grandes cidades. E os caras sendo pagos em cevada, velho. Sendo pagos em cevada. Agora imagina quem tinha muito dinheiro, quem era muito rico. Tinha um barraco cheio de cevada. O que você vai fazer com esse monte de coisa? Mas tem alguns vestígios dessa tábua. Por exemplo... não, tem alguns detalhes dessa tábua. Isso aí significava cerveja. Esse jarrinho. Era tipo um jarro com coisa dentro. E aí você tem em cima tipo umas luas, umas bolinhas, que geralmente era para simbolizar quantidade e tempo. Então, assim, o período que ele recebeu, o período que ele vai ter essa comida e quanto de comida eu estou dando para essa pessoa ou para esse grupo de pessoas. Então, já existia números, já existia soma e subtração, que era registrado nessas tábuas. E assim uma nação consegue ter um controle administrativo de uma grande população que estava surgindo. E é engraçado você falar da história da burocracia, que se você pegar os documentos mais antigos dos egípcios, são documentos de burocracia. Registro. São um registro de como a vida funcionava. Pegar dos chineses, a mesma coisa. Os documentos mais antigos são burocracia. A escrita começou com registro. É isso aí. Quando eles começaram a registrar, eles conseguiram se organizar. É isso aí. Conseguiram crescer. A gente fala de muita coisa de agricultura, engenharia, matemática, mas o registro foi fundamental para o crescimento de uma nação. Aí ali no canto, segundo os historiadores, é um rosto comendo, tipo uma cumbuca com comida e virando assim, comendo, se alimentando. É um rosto se alimentando. Tá. E aí isso significa que essa plaquinha simbolizava alimento. Tá, entendi. Porque tinha plaquinhas que simbolizavam outras coisas. Essa plaquinha se trata do quê? Dizem até que, no início, elas eram o formato do alimento. O formato de uma bisnaguinha era pão. Então o pessoal pegava a placa e já sabia que era a placa do pão. Aí depois passaram para um ícone que era o pão. E as tabinhas foram ganhando o mesmo formato, meio quadradinhas. Talvez até na hora de organizar, né? Organiza comida com comida, pedra com pedra, fica mais fácil de dar uma organizada. Burocracia é uma maravilha. Exatamente. Então o princípio das tábuas, o princípio das civilizações era a contabilidade de uma sociedade estatal surgindo, que tinha que saber quantas ovelhas foram, quantas vacas voltaram, se eu vou ter comida para o ano que vem, se eu vou ter comida para o mês que vem, se os trabalhadores foram alimentados. As milhares de plaquinhas encontradas há 3.000 anos atrás, na região da antiga Suméria, a maioria, 90% delas, era tudo registro. 3.000 não, 5.000. Não, os sumérios existem há mais de 5.000 anos, mas os primeiros registros das plaquinhas, da contabilidade, os cartórios sumérios surgiram há 3.000 anos. Não, 3.000 ou 3.000 antes de Cristo? Antes de Cristo. Então é 5.000. Desculpa. Então é 5.000. 3.000 anos como antes queria de Cristo. demonstrar... tá. Sim, há 5.000 anos atrás. Isso. Exatamente. É que os sumérios surgiram 5.000 antes de Cristo e a primeira escrita 3.000 antes de Cristo. Exatamente. É isso que está acontecendo. A região da Mesopotâmia, ela teve muitos povos grandes que conquistaram a região. Depois do Sumério, a gente teve os babilônicos, que data aí por volta de 2.000 antes de Cristo. E aí você já começa a ter as tábuas de Hammurabi, você começa a ter já... continuava as plaquinhas de argila, mas já com leis, com ordem. Que não deixa de ser burocracia também, que né? Não deixa Continua de ser sendo burocracia, né? Exatamente. Só não é burocracia de contar saco de trigo, mas é... E depois você teve os assírios, que aí já é data aí de 1000 a.C., e aí você começa a ver arte.
E aí você começa a ver poesia, você começa a ver história. Aí começa a sobrar lendas. comida até pro artista. Tem tábua pra todo lado, Não, já e sobrando. a escrita deixa de ser só de número, e é isso que tá querendo dizer, que passa a ser uma escrita mais plural. Mais assim. complexa, mais rebuscada. E a arte, que era uma coisa oral, que não tinha tanta importância assim de documentar, digamos assim, arte e lendas, nisso era mais contabilidade, a arte começou a entrar também nas tábuas. Começam a aparecer tabuinhas de outras coisas. É, e Sim, os escritos, histórias. os escritos gregos também, aquela civilização micênica lá, eu acho que deve ter, tinha coisa, né, escrita sim, deles. provavelmente sim. E aí foi bem legal, porque nós temos tábuas muito famosas. No Museu Britânico hoje tem mais de 130 mil tabuinhas dessas. Muitas delas ainda sem terem sido exploradas. É muita tabuinha que está concentrado lá. E até hoje tem historiadores lá investigando, traduzindo, vendo. E algumas dessas, né, assim, muitas, como eu falei, são registros, contabilidade, mas algumas tiveram uma importância histórica muito grande. E eu vou destacar 3 aqui nesse momento. A primeira eu já mostrei, Aquela primeira. uma das mais antigas encontradas, que era um registro mais primitivo, né, de controle, com ícones, mas já tem uns números ali. Essas duas agora que eu vou mostrar já é do período assírio, ou seja, já é quase 2000 anos depois dessa primeira que eu mostrei. Então já é muito mais organizado, tem mais o cara de alfabeto, texto também, mais cara né? de texto. Que é o primeiro dilúvio, que é o dilúvio de Gilgamesh. Ah, que legal, que legal. Exatamente. A epopeia do Gilgamesh. É o Enuma Elish, não é o nome do livro? Acredito que ele esteja no Enuma Elish, que é do povo da Babilônia. Já tinha essa lenda na Babilônia antiga e nós temos o primeiro registro. É a história de literatura mais antiga já encontrada no Que da hora. mundo. Esse tá lá, tá exposto esse? Devolveu para o Iraque. Ah, que bom. Tem uns 4 anos que o bom. Museu Britânico devolveu. Depende, devolveu depois da reconstrução do Iraque, Isso, né? não, tá bom. Então tudo bem. Tá bom. no Museu do Iraque hoje. A gente tem em que Nínive. A gente, Nínive. a gente só tem não que deixar- lembrar isso, né? É só não deixar mais ninguém invadir o Iraque, destruir tudo, roubar tudo. E encontraram essa peça numa biblioteca assíria. Não só tinha os órgãos contábeis, que foram importantes para o progresso, mas começaram a fazer bibliotecas. E nessas bibliotecas você encontrava outros assuntos. Então, encontrar uma biblioteca na escavação é uma riqueza histórica absurda. Foi aí que encontraram a epopeia de Gilgamesh. Sabe o que eu fiquei imaginando? Alguém entrando naquela biblioteca, cheio de pedra desse jeito, falando pra bibliotecária assim, eu gostaria de ler a epopeia de Gilgamesh. E ela falando, meu Deus do céu, aquela pedra é pesada demais. Não, e não é uma pedra só. E não é uma pedra Provavelmente são umas 15 Traga a pedras. epopeia. só. A empilhadeira. Pegando. Imagina organizar essa biblioteca. Não, pelo aí amor de chegava e Deus. falou assim, o senhor não quer ler Vai lá, lá, não? vai lá. Lê lá. Não é na epopeia de Gilgamesh que tem um dos primeiros relatos que já dá para entender que as pessoas associavam a pulsação, né, o batimento cardíaco, com a ideia de vida? Tem. Que eu acho que um dos companheiros lá do Gilgamesh, ele morre, aí ele vai lá ver a pulsação e fala, já não pulsa mais, então... É muito legal porque tá tudo escrito nessa ali. Não é tem muito como eu foda. citar agora, fui pego de surpresa, mas eu lembro de ter lido essa passagem, Não, é de isso, que sim. a primeira citação de um coração batendo, ele ouviu o coração do amigo dele parando de bater, tá na epopeia de Se Gilgamesh. você quiser escutar essa história, Carlos, você vai lá no Biologia em Meia Hora. Tem um episódio muito legal sobre olha aí. circulação. Sobre Tem um coração. sobre coração. Ah, que legal. E Ok. lá no Biologia em Meia Como Hora... que as pessoas né? entenderam o funcionamento do coração. Fala sobre a morte, a epopeia de Gilgamesh. Os gregos beberam muito dessa fonte nas lendas do Hércules. O Gilgamesh já usava uma pele de leão, já desafiava deuses, foi para o mundo dos mortos. Não tem a lenda de Odisseu, a Odisseia? A epopeia de Gilgamesh é uma Odisseia, mas uma Odisseia desde a época da Babilônia. Então, Uma coisa que eu acho impressionante, que assim, eles chamam de escrita cuneiforme porque eles escreviam com as cunhas, né? umas cunhas, Mas- essas ondinhas. Teve uma pedra de Roseta disso aí, não? Como é que os caras conseguiram traduzir? É uma boa pergunta, porque na Pedra da Roseta não tinha Não tem escrita cuneiforme, cuneiforme. não. Mas eu acho que deve... Ela foi sendo abandonada, essa Eu escrita. queria saber como Mas que os deve caras... ter. Quando que os caras conseguiram traduzir? Tem alguns documentos, tipo a Pedra Roseta, que tem cuneiforme com o hebreu antigo, e aí tem algumas palavras em comum, parecidas, que os pesquisadores conseguiram fazer a tradução. E essa tradução conseguiu ser feita até antes dos egípcios, porque
A Pedra Roseta é entendi. extremamente recente, então os historiadores conseguem ler escrita cuneiforme desde antes da gente conseguir traduzir egípcio, porque você tem coisas parecidas realmente. Você vai ter as duas línguas ali no mesmo documento, algumas palavras que são semelhantes, e aí você consegue entender como funciona qualquer caractere. E nós temos uma outra tabuleta muito interessante também, que é do primeiro picareta da Babilônia, que é um cara chamado Pablo. Não. Desculpa, escapou. Ea Nassir. Ea Nassir. Como existiam cartórios, como eu falei, registros, documentações, contratos, se eu fazia um comércio com você, a gente tinha um contrato numa tabinha de argila, que você botava o seu, que representava o seu nome, o seu ícone, o seu símbolo, botava o meu, cada um com uma cópia, tá tudo certo. É isso aí. A gente conseguia gerar comércio, fazer a economia da região girar. E você tinha um cara que tinha muitas reclamações no cartório. Foram encontradas dezenas de tabuletas de reclamações de comerciantes em cima da mesma pessoa. Esse cara é um picareta. Esse A Nassir, ele me prometeu cobre, era vendedor de cobre. Uhum. Eu fui lá, mandei meu ajudante voltou triste, com cobre de baixa qualidade, e ainda foi destratado. O A Nassir falou, olha, ou pega ou não pega, você não quer cobre? Então pega. Aí o ajudante pegou, chegou lá, uma porcaria, uma qualidade terrível, não foi o que ele tinha pago, não recomendo, não, esse picareta, sacripanta. Era um reclame aqui. Primeiro reclame aqui, Assírio. Ele ia estar bombando no reclame aqui. E como foram encontradas várias tabuletas desse comerciante que aplicava golpe, ele acabou, entre alguns historiadores, ficou famosinho pela quantidade de vezes que o nome dele aparecia. Então é uma curiosidade. E a tabuleta dele está exposta também no Museu Britânico. Imagina demais. Essa reclamação. Imagina você ser um cara tão insuportável e tão picareta que durante 5.000 anos as suas picaretagens ficam registradas na história. Estão no museu. A gente não tem a menor ideia de quem é o Ea Nassir, da cara dele, porra nenhuma dele, mas a gente sabe que ele não presta. Cara, isso ficou gravado em pedra, litográfico, né? Gravado em pedra. Tem várias. E tem algumas que é tipo assim, De novo Ea Nassir. Tipo um sócio do Ea Nassir, um cara que trabalhou com ele, falando, olha, tem um alto clero chegando aí, dá o cobre certo pra ele. Porque senão a gente vai arranjar encrenca. Vai azedar o pé do frango. Pois é, se dá golpe nesse cara, vai dar problema pro nosso lado. Então, pra esse cara, entrega o cobre certo. Tem registro Teve disso. uma época que eu estudei uma dessas tábuas desse Ea Nassir, e ele foi candidato a prefeito na Mesopotâmia. É mesmo? Olha, ele foi coach na Mesopotâmia. Ele ganhou uma cadeirada. Não, porque elas já eram parafusadas no solo naquela época. Foi uma cadeirada de argila. Né? Uma argilada ele tomou. Vai que tá registrado isso. Exato. Então, assim, essas são algumas tabuletas que estão expostas no Museu Britânico. Preciso dar um depoimento, posso? Pode. Quando eu fui em 2007 ao Museu Britânico, o museu é gigantesco. O British Museum é muito grande. Então meio que você escolhe, eles têm alguns caminhos que eles indicam pra você ir, ou às vezes você pode ir à loucura e eu vou entrar nessa sala aqui pra ver o que tem. E a primeira sala que eu entrei no Museu Britânico era uma sala de exposição das tabuletas de escrita cuneiforme. Olha só. Cara, eu sempre adorei história e foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Então eu falei, cara, isso daqui tem 5.000 anos de história aqui na minha frente, contando a história da humanidade. É um negócio, cara, um documento de 5.000 anos atrás. E que não é um documento que foi reescrito. Não é. É o original. Época. Exato. É o original. É muito verdade, foda, né? Cara. É muito legal. Então você vai lá, você vê a plaquinha, aí você vai ler, né? Porque a gente lê tudo que tá escrito embaixo, né? Documento de trigo, de não sei o que lá. E você fica, caramba, esse negócio tem 5.000 anos, mano, e era da... Muito foda. Muito legal. Quando até uma correção aqui, quando eu falo de arte, já tinha pinturas rupestres nas cavernas. Há muito tempo. Mas eu falo assim, arte escrita. Sim. Um poema. E do registro da arte como mito, arte, uma lenda, assim. Né? Eu falo nesse sentido. A arte não surge ali, né? Primeiro veio o contador, depois o poeta. Na história da escrita, primeiro veio o contador, depois o poeta. Eu achei isso interessante. Então esse é um registro muito importante, porque a história da humanidade, a história das primeiras cidades que tiveram uma importância histórica de crescimento, e esse crescimento só se deu graças à administração, à organização, aos primeiros registros. Então esse era o assunto que eu queria trazer aqui. E iremos ver essas tabuletas ao vivo. Se vocês quiserem ver esta raridade, esta coisa deslumbrante,
que não tem valor. Que não tem valor no sentido que tem valor, né? Que tem valor. Tem um valor um histórico. valor incalculável. É um valor incalculável. Isso. Eu quis falar É isso que incalculável. você quis dizer. Pois é, que tem um valor incalculável. Perfeito. Elas estão no Museu Britânico. Em 3 semanas nós estamos lá. E daqui a 3 semanas A gente tá lá. nós estaremos lá. Lá. E você pode estar com a gente. Estaremos no museu. Estaremos no museu, no British Museum. Do British Museum. Iremos fazer uma viagem dos elementos. Perfeito. E são as últimas vagas. Se São tiver. realmente as últimas vagas, se talvez tiver. não tenha. Se tiver, Quando você talvez estiver não tenha. Talvez vendo você esse que está vídeo, assistindo já tenha acabado. Só assiste, absorva e acompanhe isso. Para nossa quem trip à deixou para a distância. última hora, o momento é esse. Tem uma agência de viagem que está fazendo toda a administração, Toda a burocracia, toda a contabilidade. burocracia para irmos com conforto e você também. Seja hotel, passagem, ingresso do museu. E vocês terão a gente como guias científicos nessa viagem. Quando será a próxima oportunidade, né? Então, Para Inglaterra o momento não é vai ter esse. mais. Isso Pois a é. gente já sabe. Se tiver outra ano que vem, será para outro lugar. Vai ser, a gente já tá até pensando na possibilidade, já não é para Inglaterra. Já é certeza que não é para E Inglaterra. eu estou muito ansioso para ver essas tabuletas de argila, que é a história da humanidade nascendo em registro. Eu tenho uma anedotinha sobre isso. Lá vem. Feito, você anotou em Quando escrita eu- cuneiforme? Na escrita cuneiforme. É. Quando eu estava na escola, teve uma época que a escola mudou. Teve uma questão administrativa e eles não conseguiram produzir os uniformes pra gente. Então teve um pequeno período que a gente podia ir vestido com as roupas mundanas da gente, não precisava vestido de uniforme. E aí, uma das irmãs de um amigo meu, ela foi com uma roupa muito curta, né? E o que não era muito típico ali naquela situação. E aí eu olhei, né, e falei assim, olha, tem que tomar cuidado por causa da diretora, tal, não sei o quê, mas assim, porque você está aí com roupas sumárias. Aí ela chegou e falou assim, roupa o quê? Aí eu falei, não, que as roupas são muito curtas. Aí ela falou assim, entendi. E aí, beleza. Aí, depois de, sei lá, algumas semanas, a gente tava na quadra, eu fui jogar basquete, e eu tava com uma bermuda que era muito larga. E aí, em determinado momento, eu sentei e apareceu um pedaço da cueca. Sim. Aí ela chegou e falou assim, você está aí com roupas sumérias. Aí eu falei assim, estou com roupas sumérias, exatamente. Aí Me você- senti escrevendo escrita cuneiforme naquele exato minuto. Aí ela falou, estou vendo até o seu cuneiforme. No caso, cueca fome, né? Exato. Perfeito. Bem exato. Perfeito. É isso. Pois é. É isso, meus caras. Espero que tenham gostado. A história da escrita foi o início do conhecimento acumulado, o conhecimento registrado. O registro atrás de registro faz com que a gente possa refletir e ter raciocínios mais complexos. O que seria da matemática, da engenharia, da filosofia, se não fosse as gerações registrando seus conhecimentos. Então aí está o berço, o início do registro do conhecimento. Excelente, Carlos Oso. Então, se você ainda quiser dar uma olhada na nossa viagem, o link está aqui embaixo. Clica e vê se tem vaga. E se tiver, vai com a gente. Vai ser legal pra caramba, tenho certeza. Certo? Certo? Perfeito. Maravilha. Nós Muito bom. somos os 3 elementos e até o próximo vídeo. Falou! Beijos. Tchau. Eu estou com cueca. Qual que é o seu número? Mas ele já tomou banho hoje. Já tomei banho. Vamos lá. A gente Meia vai hora, hein, se Rose? divertir? Meia hora, Rose. Meia hora, hein, Carlos Oso? As tabuletas estão Uma hora chegando. não é divertido, meia hora é divertido. Meia hora é divertido. Tá certo. Então comece, a hora que você quiser. Eu entro com a cenoura. Eu entro com chocolate. O Pirula entra Eu- com os ovos. Eu cubro vocês? Ok, E brincadeira. você, Camirinha? Eu não sei até onde isso pode chegar. Não vai entrar com... Vai entrar com a mão. Na cara de vocês. É, tipo isso. Os lagartos de ser trouxas. Onde é que eu tava? Tá, eu nem comecei, tô falando onde é que eu tava. A tradução a da escrita cuneiforme. cuneiforme. Não, boa pergunta. O cu de quem? Forme. Ah, Isso aí não valia o peso dele em argila. Então, peso dele pois é. Encevada. Encevada. Não valia o peso Não valia dele. o peso dele em cevada. Não valia o peso dele em cobre.